Senhor Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, fez há pouco tempo uma deslocação ao Brasil para encontros institucionais e empresariais que se enquadrou nesta iniciativa do Governo Portugal Open for Business, cujo objetivo é relançar a economia nacional. Antes de qualquer coisa, como é que correu essa viagem? Correu particularmente bem. Eu sei que é costume dizer que as visitas oficiais correm bem, mas esta correu particularmente bem por dois aspectos que acho que devo dar relevância. A primeira foi que nós pudemos, junto do governo brasileiro, discutir alguns temas bilaterais que são para nós muito relevantes, desde os aspectos fitossanitários relacionados com a exportação de produtos agroalimentares, há alguns aspectos que dizem respeito a investimento de empresas portuguesas no Brasil, e em particular a concursos públicos a que algumas querem concorrer, e depois houve também a possibilidade de, com o governo brasileiro, especialmente no Ministério das Relações Exteriores, conversar sobre a importância, já noutra dimensão, a importância que o próprio Brasil dá ao facto de Portugal, nos próximos 6 meses, ser o Estado-membro que presida a União Europeia. E, portanto, há uma agenda comum que diz respeito, em particular, ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul em português, e esse tópico foi abordado e encontramos, devo dizer, do lado do governo brasileiro, abertura para continuar a conversar para que o acordo político que foi assinado e firmado em julho de 2019 possa ser uma realidade dentro de pouco tempo. Noutra dimensão, a dimensão empresarial, mais em São Paulo, foi possível estar com a Câmara de Comércio de Portugal no Brasil, mas neste caso no Estado de São Paulo. Foi possível também estar com o Presidente da Federação das Câmaras de Comércio portuguesas no Brasil e discutir alguns aspectos que dizem respeito ao trabalho das câmaras de comércio e como elas, em articulação com a nossa Agência de Investimento e Comércio Externo, podem dinamizar as relações económicas entre os dois países num momento em que, evidentemente, a pandemia nos afeta de sobremaneira. Já lá vamos a esta ideia de as exportações portuguesas terem sido amplamente afetadas pela pandemia. Qual foi a percepção que trouxe do Brasil em relação a este efeito também? Igualmente grave? Sim, o Brasil está a padecer, como se sabe, fortemente a pandemia e está também a combater à sua maneira para que a pandemia tenha um menor impacto. Eu penso que é muito apreciável o facto de as empresas portuguesas no mercado brasileiro continuarem, de alguma forma, a ter uma presença muito relevante. O facto também de nós termos muitos brasileiros e muitas empresas brasileiras a querer investir em Portugal, na Europa, mas olharem Portugal como uma porta de entrada, isso está muito presente. Um olhar muito interessante sobre o Porto de Sines, a zona industrial e logística e como ela pode ser, de facto, uma boa plataforma logística para as exportações brasileiras para a Europa. E isso foram aspectos que foram muito sublinhados, quer pelas autoridades brasileiras, quer também na dimensão mais empresarial. O Brasil é um importante mercado de destino das exportações nacionais, não é? Segundo julgo saber, em 2019 foram cerca de 1.600 operadores económicos que exportaram para este mercado. Exportamos o quê? Nós continuamos a exportar de forma muito significativa produtos agroalimentares. Eles continuam a estar no topo da lista, onde, de facto, o vinho, o azeite, o bacalhau, e continuam a ter um papel muito importante. Portugal, por exemplo, no vinho, passou a ser o segundo maior exportador para o mercado brasileiro, tendo ultrapassado a Argentina. É um dado muito interessante, porque a Argentina é um país do Mercosul, portanto faz parte daquela região, está muito próxima. Portugal é claramente superado pelo Chile, que é um país produtor de vinho e também muito próximo. Por outro lado, nós começamos a diversificar para o setor automóvel e para o setor eu diria, da metalomecânica e da construção lato sensu. Nós temos empresas que estão a viver bem no Brasil neste momento, que estavam antes da pandemia no setor da construção, no setor da energia, evidentemente no setor da energia, que tem que se dar destaque quer às energias renováveis, mas também ao papel que a Galp tem no pré-sal e no negócio oil and gas.
mas depois temos uma míriade de pequenas empresas com grande dispersão setorial que estão presentes no mercado brasileiro. Mas não podemos deixar de fugir a uma marca impressiva e muito importante que temos quando olhamos para os números. O setor agroalimentar tem um peso de grande dimensão. Naturalmente, as empresas portuguesas sofreram quebras na exportação devido à pandemia. Certo. Se não se importar, falamos agora deste tema. Quais foram os setores mais afetados? O têxtil, o vestuário? Eu penso que é evidente que há um setor de bens e serviços. Se olharmos para a balança de bens e serviços, há um setor que está a ter um impacto muito severo e esse serviço, esse é evidentemente o setor do turismo. O setor do turismo e, de forma conexa, o transporte aéreo. Provavelmente o maior exportador português para o Brasil era a TAP, ou é a TAP. A TAP chegou a voar para 11 cidades brasileiras e, neste momento, a regularidade é muito menor e, de facto, já não cobre essas cidades. Claro que vai para Brasília, São Paulo, Rio, com certeza, que continua a manter até alguma frequência para essas cidades, mas eu não posso deixar de registar que o facto de ser um país exterior à área Schengen, de apenas serem permitidas viagens ditas essenciais, entenda-se, não de turismo, está a afetar as nossas exportações de sobremaneira. E aí nós pensamos que, ultrapassada a pandemia, temos a confiança de que voltaremos a ser um grande exportador de serviços de turismo e de transporte aéreo para o Brasil. Neste momento é claramente o setor mais afetado. Depois da queda, nos meses de confinamento, que foram globais, setembro, julgo saber, foi o mês do início da recuperação das nossas exportações. Eu diria que maio. Eu diria que maio. Maio nós já começámos a sentir uma recuperação, mas setembro tem uma particularidade que eu gosto de sublinhar, que é nós, se tirarmos os combustíveis, e já direi o valor também com combustíveis, mas se tirarmos o valor dos combustíveis, ou as exportações de combustíveis, porque os combustíveis são muito sensíveis ao preço, nós tivemos em setembro, mais exportações de bens do que tivemos em setembro de 2019. Por isso é que eu dizia que era da recuperação. E, portanto, esse é um elemento muito impressivo, que significa que, claro, que eu tenho que retirar da análise o turismo, e o turismo tem muita importância, e o transporte aéreo. E eu acho que nós sabemos o peso que o turismo tem na economia nacional e nas exportações. Mas nos bens, onde estão os bens agroalimentares, o setor automóvel, os moldes, nós o que vimos em setembro foi uma recuperação muito rápida. Mesmo com os combustíveis, quando comparamos setembro de 2020 com setembro de 2019, a diminuição é apenas de 0,4%. E, portanto, uma demonstração inequívoca que o setor exportador nos bens teve uma reação muito rápida, uma certa normalização da procura permitiu rapidamente exportar mais. Não lhe escondo que outubro, novembro, onde o confinamento na Europa em particular foi bastante mais severo, aliás, na generalidade, bastante mais severo do que tivemos aqui, mesmo em setores como o setor da construção, particularmente o setor da restauração, da hotelaria, daquilo que são consideradas atividades não essenciais. Os confinamentos na Europa foram bastante mais severos que em Portugal, mas isso terá inevitavelmente um impacto nas nossas exportações. Nós ainda não temos os números de outubro globais, mas afiguramos ou pensamos que provavelmente vamos ter. Afigura-se que o outubro e o novembro de 2020 possam não ter sido tão bons como foi setembro. Comparado com o ano 2019. Mas a esperança que temos é que o ano 2021 seja melhor também para o setor exportador e que já seja um ano de recuperação global. Mas o que queria saber é, essa recuperação que foi notada em setembro, com essa reação rápida de alguns setores, traduziu-se em exportações para que países? A Europa recuperou bastante, é evidente. Nós estamos a ter... as recuperações seguem tipicamente o perfil e o padrão de exportações. Houve recuperação para os Estados Unidos, houve recuperação para a América Latina em geral e até para o Brasil, houve recuperação para os países da Europa, porque, evidentemente, aquilo que nós sentimos foi que
o regresso da vida e da sociedade permitiu que muitos dos bens voltassem a ter compras. Mesmo no setor automóvel, isso foi muito patente, mesmo na produção do setor automóvel. Inevitavelmente, os setores mais ligados ao turismo tiveram algumas dificuldades, mas, por exemplo, o setor agroalimentar é tipicamente um setor onde há muita substituição entre o setor hoteleiro e o consumo em casa. Tipo, por exemplo, o vinho é um caso muito ilustrativo. Nós estamos a exportar mais vinho este ano que o ano passado, porque a verdade é que são canais diferentes. O setor do vinho, por exemplo, sente bastante mais dificuldades no mercado nacional, porque o turismo teve impacto. Nós vendemos muito vinho cá, mas para os turistas que vêm. Mas, por exemplo, no setor exportador está a exportar mais em 2020 que em 2019. São características muito próprias desse setor. E, evidentemente, no setor farmacêutico estamos a vender mais em 2020 do que em 2019. Isso deve ser global, imagino eu, não é? Pois, deve ser. Mas isso é um elemento, são elementos que o setor vai apresentando. Eu acho que vai ser muito difícil em 2021 fazermos uma verdadeira comparação com 2020, porque temos em 2020 tantos fatores, desde o princípio de 2020, que foi um princípio regular, normal, mas depois o confinamento absoluto em março e abril, e aquele encerramento em março e abril, que fará com que a comparação com março e abril será muito difícil de fazer, porque claro, vão ser melhores os meses de março e abril de 2021, de certeza. E, portanto, vai ser difícil, mas perspectivamos um 2021 melhor, com um confinamento menos apertado, tentando proteger as pessoas da pandemia, mas ao mesmo tempo permitindo que as atividades económicas possam regressar progressivamente. Temos uma grande tarefa pela frente no inverno, mas esperando ter uma primavera e um verão melhor. Estamos mesmo a terminar, mas não queria deixar de lhe perguntar, e uma vez que estamos aqui a conversar para a Casa da América Latina, quais são os países latino-americanos com que Portugal tem mais relações de exportação e de que produtos? Os países da América Latina, nós nesses grandes países incluímos sempre o Brasil. E o Brasil tem um peso muito significativo nas exportações portuguesas, especialmente, quer em bens, quer nos serviços. Eu ia dizer especialmente nos bens, mas acho melhor corrigir nos bens e nos serviços. Onde nós também sentimos que estamos a crescer é em países onde fizemos até um investimento coletivo de forma significativa. Aliás, a Casa da América Latina, em particular, a doutora Manuela Júlia esteve nesse tocante um papel muito especial. México, um grande mercado, onde nós temos, de facto, uma presença cada vez mais importante. Países como a Colômbia, onde também tivemos uma presença importante em Bogotá e onde queremos continuar a afirmar essa nossa presença. O Peru, não posso esquecer o Peru, onde temos uma embaixada que tem feito um papel importante e, apesar de todas as vicissitudes da política peruana e do contexto peruano, nós temos reforçadamente uma presença. Penso que há muito trabalho a fazer no Chile. Temos um novo embaixador no Uruguai, onde procuramos desbravar novas relações e ter novas relações económicas. A Argentina, que não vale a pena escamotear, a situação é particularmente difícil, mas onde já tivemos investimento português e queremos continuar. Não me quero esquecer do Paraguai, onde também, desde o ponto de vista de algumas questões políticas e até de natureza bilateral, na parte empresarial, já vivemos momentos melhores, mas eu creio que podemos recuperar. A Venezuela tem uma grande comunidade portuguesa, tem investimento português, vive uma situação particularmente difícil, mas onde, desde o ponto de vista político e bilateral, nós nunca desistimos dessa relação. Penso que temos também, num conjunto de outros países, como a Bolívia, as Honduras, Cuba, onde temos uma nova linha de seguros de crédito já contratualizada e protocolada com o governo cubano, e onde talvez a nova administração norte-americana possa abrir uma nova janela de relacionamento que permita também, de alguma forma, com a Europa, relançar as atividades económicas entre empresas portuguesas e Cuba. E, portanto, eu penso que nós temos relacionamentos políticos de grande qualidade. Um contexto ibero-americano que é também um contexto, desde o ponto de vista político, profundo,
que nos permite ter melhores relações económicas, uma proximidade e uma relação cultural única entre o português e o castelhano, o espanhol, que é um relacionamento muito próximo e que nós devemos e queremos muito aprofundar, mas que são tudo instrumentos, são tudo, mais do que instrumentos, são plataformas políticas, culturais, diplomáticas, que nos permitem fazer melhor negócios entre empresários e empresárias dos dois lados do Atlântico, deste lado e do lado da América Latina. Para terminar, o Governo aprovou uma linha de apoio de 750 milhões de euros destinada às empresas que exportam. Sim. Como é que vai funcionar, Sr. Secretário de Estado? Ela vai ser apresentada dentro de muito pouco tempo, em particular pelo Sr. Ministro de Estado e da Economia e da Transição Digital, mas eu penso que o Governo, no seu conjunto, percebeu que neste momento da pandemia nós precisávamos de apoiar mais o setor exportador, porque nós precisamos de conservar a nossa capacidade exportadora. Quando eu há pouco sublinhei e fiquei particularmente contente com os números de setembro de 2020, é porque isso de alguma forma demonstrava que a política que o Governo tem prosseguido de conservar a sua capacidade instalada estava a resultar, ou está a resultar. Era bom para as empresas porque elas estavam a exportar mais do que estavam nos meses precedentes e era importante porque toda a nossa estratégia de proteger a capacidade produtiva para ela estar preparada para o pós-Covid até setembro de 2020 estava a funcionar. Medidas como o layoff, as linhas de crédito, a alteração que fizemos nos seguros de crédito à exportação para mercados OCDE e para mercados fora da OCDE estavam a resultar. Claro que nós ainda não ultrapassámos toda esta pandemia, apesar das boas notícias sobre a vacina. E isso leva-nos a crer que nós precisamos de continuar a ter mais medidas. E essa linha, aquilo que vai permitir é que as empresas exportadoras possam ter dinheiro, capital, para continuar a satisfazer as encomendas que vão tendo. Nós, no Programa de Estabilização Económica e Social, tínhamos apresentado uma ideia que era uma linha de apoio à encomenda internacional. Esta linha, que até vai ter uma parte a fundo perdido, ou convertível em fundo perdido, vai permitir à empresa exportadora, ou com intensidade exportadora, garantir a capacidade instalada e o circulante, o fundo de maneio, para responder às encomendas. Isso é para nós um momento muito importante. Esperemos que durante esta semana, aliás, sublinho essa data, porque foi a data que o Sr. Ministro de Estado e da Economia apresentou, possamos ter essa linha operacional para passar um inverno e o princípio da primavera mais confortáveis para responder à procura que queremos e que acreditamos que vai aumentar. Mas na prática vai funcionar como? As empresas candidatam-se a uma espécie de concurso? Têm requisitos a cumprir? O Banco do Fomento está a operacionalizar essa linha junto da banca comercial. As empresas vão poder dirigir-se aos seus bancos tradicionais, com que trabalham todos os meses, e poder trabalhar com os bancos, percebendo como é que vão aceder a essa linha. Deixa-me dizer uma coisa que me parece importante. O setor exportador já foi beneficiado, se pode dizer, das linhas de crédito até agora. Eu diria que na relação típica entre o setor exportador e o não exportador, e quando nós pensamos na disponibilização das linhas de crédito, que desde o princípio da pandemia o Governo tem vindo a apresentar de forma sucessiva, o setor exportador tem mais peso nessas linhas do que tem propriamente na economia portuguesa. Isso significa, e bem, que a atividade comercial de colocação da linha foi sempre beneficiando o setor exportador. Eu diria que, como Secretário de Estado da Internacionalização, não posso ficar propriamente triste, bem pelo contrário, fico contente quando percebo que aquilo que é o músculo fundamental de exportação e de internacionalização tem sido mais protegido. Mas também nós percebemos que os impactos que este setor tem na economia portuguesa são muito diferentes do setor não exportador. E, portanto, nós o que queremos é proteger esse setor, permitir-lhe ter acesso a liquidez que permite ir respondendo às encomendas. Porque percebemos que os fluxos de capital passaram a ser muito mais intermitentes. Primeiro, porque a procura anterior não foi satisfeita, porque ela não havia e, portanto, não gerou fluxos de caixa. Segundo, porque as empresas ainda assim
mesmo com o layoff simplificado, tiveram que fazer face a alguns custos de pessoal, por exemplo, e por isso debilitou a sua tesouraria e nós precisamos de novos instrumentos para responder quando a procura chegar, e é por isso que o Governo lançou esta linha de crédito. Já disse aqui que, apesar de tudo, outubro e novembro foram meses para as exportações piores do que É a expectativa setembro. que temos. Tem essa expectativa, mas que está otimista em relação a 2021. Como é que olha para a frente? Eu olho para a frente como um ano mais regular, é um ano de progressiva recuperação da confiança na parte sanitária, na dimensão sanitária, em que as vacinas ou as vacinas vão progressivamente entrando e que isso nos permita progressivamente em 2021 recuperar alguma normalização da atividade económica. Isso significa um novo impulso na procura. Se, por outro lado, nós formos capazes, e é esse o grande esforço que estamos a fazer, de que todos os instrumentos financeiros decorrentes do plano de recuperação e resiliência, e, portanto, da Recovery and Resilience Facility, se esses instrumentos estiverem disponíveis, assim como o novo quadro comunitário, o quadro financeiro plurianual 21-27, continuando nós a executar nos próximos anos este quadro comunitário que termina agora, nós vamos ter instrumentos financeiros para fazer um empurrão, ou para dar um empurrão importante do lado da procura. É essa a estratégia do Governo: proteger a capacidade instalada, estar preparado para a recuperação a partir de uma normalização sanitária e investir com os novos recursos que temos. Se formos capazes de fazer isso, vamos ter seguramente um ano 2021 melhor, também para o setor exportador, porque aquilo que vai acontecer aqui vai acontecer em paralelo no conjunto dos Estados-membros da União Europeia, nos Estados Unidos da América e no Canadá, e nos nossos amigos da América Latina, e onde se inclui uma parte importante dos nossos parceiros comerciais.